Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, se eles fossem irmãos de sangue, talvez não se dessem tão bem. Eu, sinceramente, nunca tinha visto uma amizade tão bonita como a do Michel e a do Juliano. Os dois, inclusive, trabalhavam juntos. Meu marido era mestre de obras, o pedreiro encarregado, digamos assim, enquanto o Juliano era seu ajudante. E repito, se davam bem demais. Tinha sábado, por exemplo, que eles trabalhavam até meio-dia, depois passavam no açougue, compravam uma carne, uma cerveja e ficavam fazendo churrasco ali em casa até anoitecer. O Juliano também era casado e quase sempre sua esposa estava ali com a gente. Eu também me dava muito bem com ela, estávamos sempre juntos, fazendo programas de casais. Até que um sábado aconteceu uma coisa esquisita. Eles trabalharam até meio-dia, aí chegaram em casa e aquele detalhe me chamou a atenção. Foi uma coisa assim repentina e que, pela estranheza, me deixou assim meio de cara. Porque, sei lá, o Juliano saiu do carro, quando chegou, com uma mala de roupa na mão e deixou assim do lado da garagem. Eu estranhei. E na primeira chance que tive, conversei com o Michel. Perguntei o que o Juliano estava fazendo com aquela mala. Meu marido fez uma cara assim estranha na mesma hora. Pois é, Nancy, eu já ia te contar. O Juliano e a Rosana, eles brigaram, né? Ela tocou ele de casa. Tocou ele de casa? Ué, mas o que houve? Ah, é coisa deles lá. Melhor nem ficar sabendo. Até porque eles vão acabar se acertando, né? Só que até lá ele perguntou se podia ficar aqui, né? E eu não tive cara pra dizer não. Olha, eu achei aquilo tão estranho. Convenhamos, pra Rosana ter escorraçado o marido de casa é porque ele devia ter feito algo muito grave. Coisa boa é que não era. Naturalmente que não falei nada contra ele ficar ali. Era amigo do meu marido, né? E tinha mesmo um quarto sobrando, pelo menos. Por mim não teria problema nenhum dele passar uns dias ali, até conseguir se acertar lá com a mulher. Eu, inclusive, não fiz nenhuma pergunta para ele, me mantive na minha. Não quis ser enxerida, né? Mas notei que ele estava com uma expressão assim, meio abatida. Enfim, arrumei o quarto, aquele que estava sobrando, troquei os lençóis da cama, depois lhe dei uma toalha para que ele pudesse tomar um banho. Só que apesar de não ter feito pergunta nenhuma, acabei conversando com a Rosana depois. E ela foi quem me contou o que tinha acontecido. O safado tá saindo com uma menina lá perto da obra que eles estão tocando. Você acredita? Meu Deus, mas como que você descobriu? Não importa. O que importa é que ele tá me traindo, sabe? Por isso que eu mandei ele de casa. Ele que se arranja. Olha, eu fiquei sinceramente com a cara no chão. Não estava acreditando. A primeira preocupação que me veio quando ela falou aquilo foi em relação ao meu marido. Meu Deus, mas Nancy, será que o Michel também está aprontando alguma coisa junto do... Não, acho que não, Nancy. Era só o Juliano mesmo. Ele estava sozinho, inclusive. Segundo ela, era mesmo o fim do casamento dos dois. Não tinha volta. Ela tinha perdido completamente a confiança no marido. O que ele tinha feito, segundo ela, não tinha perdão. Eu fui obrigado a contar para ela que ele estava hospedado ali na nossa casa, já que o Michel tinha lhe dado guarida, até porque ela iria acabar sabendo mesmo, né, de um jeito ou de outro. Mas ela falou, sabe, foi compreensiva. Falou que estava tudo bem, que entendia. Os dois eram amigos. Confesso que fiquei de cara ao saber do motivo da briga dos dois. O safado estava traindo a mulher. Olha, é coisa que ninguém merece, viu? Confesso que fiquei até ressabiada com esse acontecimento, porque comecei a pensar que ele fosse uma influência negativa para o meu marido.
Eu, inclusive, depois, tive uma conversa séria com Michel. Contei que tinha conversado com a Rosana, que ela tinha me contado o que havia acontecido. E dei o aviso. Olha, você não seja nem louco de seguir os passos do Juliano, viu, Michel? Você sabe que comigo traição não tem perdão, hein? É uma vez só. Ele viu que eu estava falando sério. Aliás, não precisava nem falar, porque ele sabia o jeito que eu era. E viu também que não tinha gostado nada daquele episódio do amigo dele ter traído a minha vizinha, minha amiga. Até que tempos depois, para minha surpresa, vendo que a Rosana não iria mesmo perdoá-lo, nem aceitá-lo de volta, o Juliano acabou assumindo um namoro firme com a tal menina, com quem ele tinha traído a esposa. Um sábado, depois do expediente, eles vieram para casa. O Michel, o Juliano, acenderam a churrasqueira, começaram a assar a carne, beber cerveja, normal. Era o que eles faziam praticamente todo final de semana. Só que dali a pouco, o Juliano saiu e voltou, mas não voltou sozinho. Voltou de braços com a menina. Aquela que tinha provocado a separação dele e da mulher. Olha, eu não tinha nada assim pessoal com aquela história, mas convenhamos, era minha casa. E eu antipatizei com aquela criatura, até porque sabia do rolo todo, mas no primeiro instante. Não gostei nada. Como não gostei também de ele ter trazido a menina ali para nossa casa. Me bateu um pressentimento que eu não sei nem explicar. Para começar, ela se vestia de um modo assim bem vulgar. Shortinho curto, colado no corpo, barriga de fora. Eu estava lá dentro. Aí escutei uma voz de mulher, uma risada, e fui lá ver o que estava acontecendo. E me deparei com aquela criatura de mãos dadas com o Juliano. Olha, eu não gostei dessa mulher. Mas não gostei nada. Não destratei, não tratei mal, até a cumprimentei. Mas olha, não gostei nada. Foi o próprio Juliano quem nos apresentou. Essa é a Thelminha, Nancy. A gente tá junto, viu? Começamos a namorar essa semana. Minha Thelma. Olha, apesar de não ter simpatizado nada com essa criatura, repito, a cumprimentei normalmente. Depois eu soube que tinha sido com ela que o Juliano tinha traído a Rosana. E isso, claro, só fez crescer a minha antipatia. Outra coisa que eu não gostei foi que depois que anoiteceu, os dois ficaram trancados lá no quarto onde ele dormia. Sabe, dava até para ouvir o barulho dos dois. Enfim, não gostei nada, menos ainda. Achei aquilo uma falta de respeito, sabe, sem tamanho do Juliano. Puxa vida, ele estava ali de favor na nossa casa. Estava fazendo da nossa casa motel. Tem cabimento isso? Não gostei. Mas não gostei mesmo. Me senti mal, inclusive, em relação a Rosana. Puxa vida, ela era minha amiga. E se eu disser que também não fiquei assim com um pouco de ciúme do Michel, estarei mentindo. Puxa vida, que mulher não ficaria com o pé atrás ao ver uma garota perto do marido se exibindo, usando aquelas roupinhas curtas, principalmente com a fama que ela tinha? Uma coisa não dava para negar. Era uma menina bonita, vulgar, tudo bem, mas bonita. Olha, eu dei uma dura no Michel. Falei que não tinha gostado daquele gesto dele. Pedi, inclusive, que ele conversasse com o amigo dele para que ele evitasse levar aquela menina lá em casa. Ali não era motel. Só que o Michel, ele retrucou. O que é que você quer que eu faça, Nancy? Os dois estão juntos, estão namorando. Pois eles que vão namorar em outro lugar. Você viu o escândalo que aquela menina fez no quarto? Nem eu, que moro aqui,
faço aqueles barulhos. Imagino que os vizinhos não ficam pensando, ouvindo essa indecência aí dessa mulher. Ele só riu, achou graça. Só que graça era uma coisa que eu não estava sentindo nem um pouco. Pelo contrário, o pior de tudo, na verdade, é que não tive opção a não ser tolerar a presença da Thelma ali em casa. O Michel não teve coragem de falar com seu amigo. Aliás, ele não teve coragem nem de conversar com o Juliano sobre a questão da sua hospedagem ali em casa. Era para ter sido uma coisa temporária, mas ele foi ficando, até que no fim se abancou. Eu, inclusive, acabei contando para Rosana do namoro dele com essa Thelma. Notei que ela sentiu o baque, mas disfarçou bem. Falou que não estava nem aí, que entre eles não havia mais nada mesmo. Enfim, apesar de tudo, ela procurou aceitar um pouco melhor a situação. E eu, da minha parte, tentei aceitar melhor também a presença da Thelminha. Era assim que ele chamava a menina. Já que não tinha outro jeito, fazer o quê? Até que tempos depois, uma quarta-feira, já tínhamos deitado, o Michel inclusive já estava dormindo pesado ali do meu lado na cama, quando escutei o celular vibrar debaixo do travesseiro. Ele tinha o costume de dormir com o aparelho ali, debaixo do travesseiro. E eu escutei quando o celular começou a vibrar. Dei uma conferida no relógio e vi que já passava da meia-noite. Quem poderia estar mandando mensagem tão tarde, daquele jeito? Coloquei a mão assim sorrateiramente debaixo do travesseiro, com o coração já batendo. Puxei assim, bem devagar, para que ele não acordasse. E quando fui conferir quem tinha lhe mandado mensagem, aquela hora da noite, quase caí de costas, porque tinha sido ninguém menos do que a Thelminha. Eu nem sabia que ela tinha o número dele, ou vice-versa. Na verdade, nem era para ter. O celular do Michel tinha senha, mas eu sabia qual era. E é claro, fui conferir o que aquela menina tinha mandado pro meu marido. E quase tive um ataque do coração quando li aquelas palavras. Boa noite, meu lindo. Desculpa, viu? Só agora vi tua mensagem. Não vejo a hora de te ver de novo amanhã. Imagine o meu estado quando eu li aquilo. Juro, por um minuto, quase o acordei na base da bofetada e pedi que ele me explicasse o que significava aquela pouca vergonha. Se bem que convenhamos, né? Explicar o quê? Ele andava trocando mensagens com a namorada do amigo. Quer dizer, pelo jeito, devia estar fazendo coisa muito pior do que trocar mensagem apenas. Aquela foi, sem dúvida, a pior noite da minha vida toda. Eu comecei a tremer. Tive de levantar da cama, senão depois chorei em silêncio. Fiquei em pé ali olhando meu marido dormindo na penumbra e só eu sei o ódio que me deu. Quase o tinha acordado, mas depois achei melhor fingir que não tinha visto nada, só para ver as consequências da sem-vergonhice dele. Na verdade, se ele estivesse mesmo aprontando, e tudo indicava que estava, né? Eu queria pegá-lo no flagra. Até não sei como tive tanto sangue frio. Passei aquela noite toda em claro. Levantei mais cedo do que o habitual e nem o café da manhã eu preparei. Simplesmente saí sem me despedir de ninguém. Aliás, meu marido estava dormindo quando eu saí pela porta. Dizem que pessoa que tem a consciência tranquila dorme bem, né? Pois sim.
Nem por trabalho eu fui. Fiquei zanzando pela rua, feito um zumbi. Até que quando deu 8 horas, liguei para avisar que ia faltar. E fui até perto da obra em que o Michel e o Juliano estavam trabalhando. E fiquei ali escondida, de olho. O carro do meu marido estava parado bem ali na frente. Nem eu mesma sabia o que pretendia. O fato é que passei a manhã toda ali, sem que nada demais acontecesse. Até que perto das 11h30, que era mais ou menos o horário em que eles costumavam parar para almoçar, eu vi o Michel saindo para a rua. Ele estava falando com alguém no celular. Aí entrou no carro e já foi arrancando. Eu nem tive tempo de me aproximar. Mesmo assim, saí dali, de onde estava, e fui ver para onde ele estava indo. Vi quando ele parou o carro lá adiante. Ficou ali durante um tempo, até que, para minha surpresa, vi aquela garota se aproximando, abrindo a porta do passageiro e entrando. E então ele arrancou com tudo de novo. Apesar de estar meio longe, de não ter dado para ver assim, com todos os detalhes, eu podia jurar que era a tal de Thelma. Não sei como meu coração não parou de bater naquela hora. Tremendo dos pés à cabeça, caminhei até aquela esquina onde a infeliz tinha entrado no carro do meu marido. Fiquei ali escondida, atrás de uma árvore, imaginando que se ele a tinha apanhado ali, certamente a deixaria ali no mesmo lugar, na volta. Demorou pouco mais de 1 hora. E eu fiquei esse tempo todo na espreita. O coração batendo forte no peito, até que finalmente vi o carro do Michel virando a esquina. E quando ele parou, antes que a infeliz saísse, eu saí de trás daquela árvore e me aproximei dos dois. Ainda há tempo de ver ele se despedindo com um beijo na boca. Eu vi. Não foi ninguém que me contou. Eu vi. Minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu quase caí no chão. Quase desabei. O safado, quando me viu ali, ao lado do carro, arregalou o olho e perdeu a cor. Só que, como eu já estava imaginando, ele ainda tentou se explicar, baixou o vidro e falou com aquela cara de cínico: olha, não é nada do que você está pensando, assim, eu só dei uma carona pra Thelminha. Cale a boca, infeliz. Não fala nada, que vai ser pior para você. Eu vi a mensagem que ela te mandou ontem à noite. Por isso é que eu tô aqui. Olha, eu podia ter acabado com essa pouca vergonha ontem mesmo, mas eu queria ter certeza. Queria ver com os meus próprios olhos. Me diga, vocês estão voltando de onde agora? Do motel? Foi bom pra você, safado? Tava gostoso? Ele ainda queria que eu entrasse no carro. Até porque eu estava berrando nessas alturas, e como tinha gente passando, as pessoas olhavam. Só que eu nem dei bola. Saí caminhando. Ele naturalmente foi atrás, me acompanhando devagar, pedindo que eu entrasse. Eu tremia, eu chorava, eu soluçava. Eu não conseguia acreditar que ele tivesse sido capaz de fazer aquilo comigo. Aliás, eu só não peguei aquela biscate pelo cabelo, porque ao me ver, ela saiu do carro rapidinho. Só eu sei a minha raiva. Ele só parou de me seguir porque eu peguei um caminho que não entrava carro. Fui até em casa, peguei todas as roupas dele do armário e atirei pela janela. Teve algumas que eu até passei a tesoura. Piquei mesmo, sem dó. Depois fiz o mesmo com um amiguinho dele. Joguei tudo pela janela. Eu não queria mais nenhum dos dois dentro da minha casa. Tudo bem que o safado número 1 tinha sido Michel.
O Juliano também tinha sido enganado, mas ele também teve a sua parcela de culpa. Ninguém mandou ele ter começado a trazer aquele infeliz ali em casa. E eu estava tão fula da vida que no fim do dia não quis nem conversar. Os dois chegaram e o único que talvez não tenha entendido nada quando viu suas coisas jogadas no quintal foi o Juliano. Eu podia ter contado para ele, mas não queria nem conversa. E já que os dois eram amigos, eles que se acertassem. Queria ver se o Michel seria homem o suficiente para contar pro amigo o que tinha acontecido. Duvido. Talvez tentando evitar um escândalo maior, tenha preferido não conversar com o outro. Ali na minha frente, os dois juntaram suas coisas, botaram no carro e foram sabe lá Deus para onde. Só que depois, o safado voltou e chegou querendo ainda botar banca. Você não pode fazer isso, Nancy. Essa casa também é minha, sabia? Sou eu que pago o aluguel. Você perdeu todo o direito quando resolveu me trair. Viu, seu vadio? Suma daqui! Vai embora! Não quero olhar pra tua cara nunca mais. Foi uma briga feia e nem poderia ser diferente. Ele queria que eu saísse dali, mas esse gostinho, mas eu jamais lhe daria, nunca, jamais, nunca, não tinha como. Depois eu soube que o Juliano tinha descoberto que estava sendo enganado pelos dois e também ficou revoltado. Até os canários ficam revoltados, né? Quando sabem que estão sendo enganados, só que na hora de enganarem, não pensam nisso. Até comigo. Ele veio conversar e eu, naturalmente, soltei os cachorros nele também. Bem feito pra você, viu? Bem feito. Você não é malandro? Não trai a mulher? Bem feito. A verdade é que aquela ordinária causou um estrago tão grande, sem precedentes, na minha vida e na vida dos dois casais. Foi o fim de 2 casamentos, da amizade que havia entre nós. Nem a sua amizade com o Michel, que era forte, conseguiu sobreviver a essa tempestade. Todo mundo foi vítima daquele demônio em forma de mulher. Desde o primeiro instante que bati os olhos nela, não fui com a sua cara. Tive um mau pressentimento. Achei vulgar, volúvel, mas não imaginei que ela fosse virar a cabeça justamente do meu marido também, já que já tinha virado a cabeça daquele outro idiota. Essa infeliz acabou com a felicidade de todo mundo. Ela destruiu com o casamento de 2 casais que se davam bem, inclusive entre si. Destruiu a vida de todo mundo. Essa maldita que desde o primeiro dia, quando olhei para sua cara, eu percebi, essa mulher não presta. Essa mulher não vale nada. E logo fiquei sabendo de quem se tratava. Era umazinha que tinha roubado o marido da minha vizinha, da minha amiga. E dali para diante, eu que já não fui com a cara dela desde o começo, aí mesmo que percebi que se tratava de uma cobra. Uma cobra que, infelizmente, eu não fui capaz de expulsar de dentro da minha casa antes que o pior acontecesse. Porque essa infeliz acabou com a minha felicidade, com o meu casamento e com a minha vida. Ela simplesmente causou o caos total. Briga, separação, tristeza, lágrimas, tudo. Entrou no cenário da nossa vida e simplesmente não deixou pedra sobre pedra.